Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma introdução ao R e ao RStudio. O sumário dessa aula é o seguinte: aí eu vou pular direto para o slide 10, que é onde a gente tem a tela inicial do RStudio, e essa tela ela é composta por 4 partes. A primeira parte é exatamente a tela do R. Então, se vocês não fizerem a instalação do RStudio e forem abrir diretamente o R, o que vai aparecer para vocês é essa tela aqui, que é exatamente onde a gente vai executar os comandos desejados. A segunda tela, que é essa, que está com indicação em azul, é onde a gente vai digitar as nossas rotinas de trabalho, que é o que eu também vou chamar de scripts. Nesses scripts, então, a gente vai digitar uma sequência de comandos e tem a opção de salvar esses comandos para posterior execução, tanto no seu computador quanto para o envio a outras pessoas ou para você salvar e depois executar em outros computadores. Aqui, nessa tela onde tem a indicação em verde, é onde a gente vai ter o nosso ambiente de trabalho e onde todos os objetos que a gente criar no R vão ser armazenados. E aqui nesse item é onde vão aparecer os gráficos gerados, é onde a gente também vai conseguir acessar através do RStudio aos documentos do nosso computador. Também é onde a gente vai ter acesso aos pacotes e vai ter acesso ao menu ajuda. A gente não vai trabalhar com esse item por enquanto. Agora eu vou abrir aqui a minha tela do RStudio. Vocês vão verificar que quando a gente abre o RStudio, ele vai abrir uma tela muito parecida com aquela que tinha no slide. A diferença é que aqui, como eu não tenho nenhum script aberto, não está aparecendo aqui a tela das rotinas de trabalho. Para que apareça essa tela, eu vou então clicar aqui no botão com o desenhozinho de mais e vou selecionar a opção RScript. E agora sim, eu tenho aberto um script no R. Lembrando que aqui eu estou acessando o RStudio através do meu computador, mas vocês também podem acessar utilizando a plataforma RStudio Cloud, que nada mais é que uma versão do RStudio na nuvem, em que vocês podem, sem a necessidade de fazer o download dos programas, podem utilizar o R e o RStudio de maneira online. E a tela que lá vai aparecer exatamente a mesma tela que aparece aqui, caso vocês optem pela instalação no computador. Então, primeiramente, a gente vai trabalhar aqui com essa parte, que é a tela do R, e vai verificar alguns comandos básicos. Então, o primeiro passo é verificar que o R, ele funciona como uma calculadora padrão do seu computador. Então, ele tem também essa funcionalidade. Por exemplo, se eu quiser fazer uma operação de soma, o que a gente vai fazer é digitar aqui no R exatamente a mesma coisa que a gente digitaria na calculadora do computador. Então, por exemplo, se eu quero fazer 5 mais 7, eu vou digitar esses valores e vou clicar e vou apertar o botão Enter. O que a gente vai observar? Que a parte do comando, ela sempre vai ter essa indicação aqui e vai estar aparecendo em azul. Quando eu clico em Enter, o meu resultado vai aparecer em preto, que é esse valor 12. E assim como eu executei a soma, outras operações algébricas também podem ser realizadas aqui através dessa tela. Se eu quiser armazenar esse comando para posterior execução, eu devo digitar esse comando aqui nessa parte. A diferença é que se eu digitar o comando aqui e clicar e apertar no botão Enter, ele não vai gerar automaticamente o código e executar essa função aqui no R. Ele simplesmente vai ir para a próxima linha. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, 5 mais 7 e der um Enter, o que ele vai fazer é ir para a próxima linha. Para eu executar esse comando, digitado aqui na minha parte das rotinas de trabalho, eu tenho que clicar no botão Run. E aí sim, ele vai executar o comando. Então, quando eu clico em Run, o que vai acontecer é que aquele comando que eu tinha feito diretamente aqui no R, ele vai executar da mesma maneira, só que aí eu vou ter ele salvo aqui no meu script de trabalho. Eu vou apagar, porque não é isso que a gente não vai trabalhar com essa parte mais.
e vou iniciar um script para a aula de hoje. Então, como eu tinha comentado, a primeira parte é a criação de objetos simples. Então, eu vou colocar aqui, criando objetos simples, certo? Esse jogo da velha, o que ele faz é avisar o R que eu estou inserindo um comentário. E toda vez que eu insiro um comentário, o R entende que ele não deve executar os comandos ou o que estiver escrito após esse símbolo. Então, aqui no meu script, ele vai aparecer sempre em verde e se eu clicar no botão Run, ele não vai... Opa, eu tenho que colocar na linha e aí clicar no botão Run. Ó, ele não vai acontecer nada. Ele vai entender que é um comentário e não vai executar nenhuma operação. Agora, então, vamos para a parte dos objetos simples. Então, um objeto simples, ele precisa ser criado através da operação de atribuição. A gente tem 3 formas de fazer a atribuição. A forma usual é essa primeira aqui, em que a direção da flechinha, ela sempre vai para o lado do nome do objeto. Então, para fazer a atribuição, o que a gente precisa é dar um nome para o objeto. Esse nome, ele pode começar com qualquer letra e atribuir ao objeto com esse nome um determinado valor. Então, aqui a gente tem esses exemplos, vamos realizá-los então. Aqui no primeiro exemplo, o que a gente faz é atribuir ao objeto X o valor 10. Então, eu vou lá no meu script do R e vou colocar meu objeto X vale 10. Então, notem, eu digitei o X, coloquei o sinal de atribuição em direção a X e fiz então que o meu objeto X receberá o valor 10. Certo? Dei um Enter, ele não vai executar, ó, não aconteceu nada aqui, ele simplesmente criou a linha 3 no meu script. Então, agora eu vou, na linha 3, digitar o segundo comando, que é esse aqui. Então, atribuir ao objeto Y o valor 15. Aqui eu digitei primeiro o 15, então eu tenho que mudar a direção da atribuição para o sentido para o lado de Y. Então, vamos lá. 15, eu vou atribuir ao objeto Y. E aqui eu vou colocar minha observação, eu vou copiar e colar aqui de cima, porque eu estou fazendo exatamente a mesma coisa aqui na linha 2, só que agora o meu objeto eu vou chamar de Y e eu vou atribuir a ele o valor 15 e não o valor 10, como na linha 2. O próximo passo, então, é criar um objeto agora com X maiúsculo, dando o valor 6, e depois com Y maiúsculo, atribuindo o valor 13. Então, aqui, X maiúsculo vai receber o valor 6. Eu vou colocar exatamente o mesmo comentário, só que agora, em vez de Y, vai ser o meu X maiúsculo e ele vai assumir o valor 6. E agora, o meu Y maiúsculo, eu vou usar o terceiro sinal que eu posso usar para atribuição, que é o sinal de igual, e eu vou atribuir para ele o valor 13. O mesmo comentário, só que agora o meu valor é 13 e o objeto que vai receber esse valor é o Y maiúsculo, tá? Agora sim, eu vou rodar, então, essas linhas, executá-las, e aí vocês observem que, à medida que eu for clicando aqui no botão Run, esse comando ele vai aparecer aqui na minha tela do R e, concomitantemente, ele vai surgir aqui no meu ambiente de trabalho. Porque agora sim, eu estou dando esse valor 10, eu estou atribuindo a um objeto. Então, ele vai criar um objeto com esse nome X e vai dar para esse objeto o valor 10. E assim sucessivamente. Então, eu vou clicar aqui. Ó, cliquei uma vez, apareceu aqui e apareceu o X aqui. Mais uma vez, apareceu o Y, o X maiúsculo e o Y maiúsculo. Então, o que a gente observa hoje, até agora? Primeiro, o R funciona como uma calculadora. Segundo, se eu quiser armazenar os meus resultados para uso posterior, eu preciso criar objetos, e esses objetos, eles sempre vão ser iniciados com... O nome deles sempre vai ser iniciado com letras. E
O R, e terceiro, o R, ele então diferencia letras maiúsculas de minúsculas, certo? Até agora foi isso. Se eu quiser que o valor desses objetos criados apareça aqui no meu R, a única coisa que eu tenho que fazer é digitar o nome deles e dar um Enter. Então, eu vou digitar X e dar Enter, vai aparecer o número 10. Se eu digitar Y e der Enter, vai aparecer o número 15. Se eu digitar X maiúsculo e der Enter, vai aparecer o número 6. Y maiúsculo, vai aparecer o número 13. O próximo slide tem exatamente essa execução. E agora a gente parte para a parte de arredondamento. O que é importante perceber antes de entrar na parte de arredondamento é que para a gente fazer esse tipo de operação, a gente vai precisar usar uma função. Então, no R, as funções sempre vão ser indicadas através de parênteses. Então, sempre que eu for utilizar uma função, eu vou, após digitar o nome da função, eu vou abrir e fechar um parêntese. E é assim que a gente vai fazer o arredondamento no R. Eu vou usar a função que se chama round, e aí vou colocar dentro dessa função o valor que eu desejo arredondar. Então, o primeiro exemplo, eu vou digitar aqui a função round, e eu vou abrir e fechar um parênteses para indicar o que é uma função. E aí, agora eu vou colocar, por exemplo, um valor 3 e um monte de 6. Ó, eu vou colocar só isso, né? Então, colocando isso, o que a função vai fazer? Ela vai entender que eu quero arredondar esse número. Como eu não coloquei mais nenhuma informação, ela vai arredondar para 0 casas decimais. Então, eu vou dar um Enter, ele arredondou esse número para 0 casas decimais. Então, agora, a gente vai fazer o exercício que está lá no slide. Eu vou colocar aqui uma outra observação, que é, então, sobre a parte de arredondamento. Vou colocar aqui função round, abre e fecha parêntese, e vamos lá. Então, aqui no slide, a primeira coisa que faz é pegar esse objeto X e substituir ele. Agora, ele não mais vai valer 10, ele vai valer o valor de π. E aí, a gente vai, então, arredondar ele para 3 casas decimais e para 2 casas decimais. Vamos lá, então. Então, X vai valer agora π. Essa palavra π no R, ela me resulta direto o valor de π. Então, quando eu digo, eu quero que X valha π, então eu estou assumindo que agora o meu objeto X vai receber o valor de π. Eu vou dar um Enter, nada vai acontecer, porque eu não executei esse comando ainda. Notem que o meu X ainda está valendo 10, mas a partir do momento que eu executar essa linha, ele vai substituir meu X, e o meu X vai deixar de valer 10 e vai passar a valer π. Então, agora aqui eu vou colocar só o X para exibir o X, quando eu rodar essa linha. E agora eu vou fazer os arredondamentos. Então, round. Aqui, então, a função round, eu tenho que colocar o argumento é o valor que eu quero arredondar, que é como a gente fez aqui nesse exemplo. E se eu não coloco nada, ele vai arredondar para 0 casas decimais. Mas eu posso colocar também a quantidade de casas decimais que eu quero arredondar. Então, no R, as funções, elas são sempre separadas por vírgula. Então, os argumentos das funções são sempre separados por vírgulas. Então, se o meu primeiro, no caso da função round, o meu primeiro argumento é o valor, o número que eu quero arredondar, e o meu segundo argumento é a quantidade de casas decimais que eu quero. Então, eu vou colocar que eu quero 3 casas decimais, e aqui o que vai fazer é arredondando X para 3 casas decimais. E depois eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que agora eu não vou mais querer 3 casas decimais, e sim 2. Então, eu vou substituir aqui, e vamos rodar essas linhas da 7 em diante. Então, eu estou rodando linha por linha, notem, eu rodei essa linha, 7, e agora meu π foi substituído pelo valor, meu x foi substituído pelo valor de π.
segunda linha, só para apresentar o valor novo de x aqui. Agora eu vou apresentar o valor de x arredondado em 3 casas decimais e o valor de x arredondado em 2 casas decimais. Notem que essas linhas 9 e 10, elas não vão aparecer aqui no meu ambiente de trabalho, porque eu não atribuí a elas nenhum objeto. Então, para aparecer aqui no meu ambiente, eu tenho que atribuir, dar um nome para esses comandos, ou seja, atribuir um objeto a esse comando que eu estou executando. Então, por isso que aqui não aparece nada aqui no meu ambiente. Só vai aparecer aqui no meu console, mas não vai ficar salvo no ambiente de trabalho. Vamos agora, então, para os vetores. Então, o que a gente fez primeiro foi construir objetos simples. Mas a gente também pode criar vetores. Esses vetores, eles vão ser uma coleção ordenada de números, é mais ou menos a mesma ideia do algébrica de vetor. E aí, eles vão ser criados, e os elementos do vetor vão ser exatamente na ordem que a gente informar, e para criar esses vetores, a gente vai usar essa função C aqui, e dentro dessa função a gente vai separar os elementos do vetor por vírgula. Então, aqui a gente tem um exemplo desses números aqui, para criar um vetor a partir deles. Opa, eu vou tirar do tela cheia para poder copiar esses números aqui para o R. Um outro detalhe é que o R usa, então, o ponto como separador de decimal, e a vírgula ela vai servir como separador dos argumentos da função. A gente já viu isso na função round, agora aqui para criar vetores, a ideia é análoga. A gente vai usar a vírgula para separar os argumentos da função, e o separador de decimal não vai ser vírgula, vai ser ponto. Esse também é o padrão do inglês. Então, agora eu vou colocar aqui mais uma observação, que aqui agora a gente vai estar criando vetores numéricos. E, de novo, eu vou chamar de x. Notem que agora eu vou chamar de x esse vetor, vou abrir a função C para inserir os elementos do vetor, e quando eu executar essa linha, eu vou substituir o meu x, já não vai mais ser o valor de π, e vai ser um vetor com 5 elementos, e cada um dos elementos vai ser esses números que eu informei. Então, esse é um cuidado até que a gente tem que ter, no sentido de que a gente precisa cuidar os nomes que a gente está dando para os objetos, para não salvar nada em cima. Então, se aquele meu x valendo 10, que eu tinha lá na segunda linha, eu quiser utilizar ele de novo, e como x valendo 10, então eu não posso criar nenhum outro objeto, eu não posso executar nenhuma linha que crie um novo objeto que atribua outro valor para x. Como aqui não é o nosso caso, então eu não vou mais usar o x valendo 10 lá do início, então não tem problema, eu vou salvar em cima mesmo do valor de x. Tá? Então, aqui, eu vou colocar dentro da função C esses valores aqui, e aí, com isso, eu vou criar o meu vetor. Então, eu vou rodar agora as linhas 12 e 13, ó. Agora, o meu x é esse vetor, e se eu chamar o x, esses números vão aparecer exatamente na ordem em que eu informei a função. Agora vamos falar um pouquinho de aritmética vetorial. Então, como eu já falei, o R pode ser usado como calculadora. Isso também vai valer agora para os vetores. A gente vai valer para vetores e matrizes, mas a gente vai falar especificamente de vetores numéricos hoje. Então, os operadores aritméticos habituais, eles vão valer para os vetores também. E aqui a gente tem uma tabelinha com funções e o que elas fazem se a gente usar ela no vetor x.
Então, sum de x, por exemplo, vai somar todos os elementos do objeto x e assim sucessivamente a gente tem as explicações. Então, vamos lá para o primeiro exemplo, tá? Então, se eu usar a função log, ó, log de x, vou colocar aqui na linha 14, log de x. Então, o que ele vai fazer é aplicar um logaritmo em cada elemento do meu vetor. Certo? Então, aplicou logaritmo. Esse logaritmo que aplica é o logaritmo neperiano, é na base e. Então, aplicou logaritmo na base e no primeiro elemento, no segundo, e assim em todos os elementos do vetor vai aplicar essa função logaritmo na base e. A mesma coisa vai valer para o fatorial, vai aplicar fatorial em cada elemento do vetor. Na soma, vai somar todos os elementos e no prod o que vai fazer é multiplicar todos os elementos. Então, vamos lá. Factorial de x, soma de x e prod de x. Ó. Então, aqui eu já rodei a linha 14 e vou rodar a linha 15, então, vai aplicar o fatorial. Linha 16 vai somar todos os elementos. Então, se eu pegar esses elementos e fazer como eu fazia na calculadora, que é colocando o sinalzinho de mais, a gente vai ter exatamente o mesmo resultado que teria aplicando essa função soma. Então, essas funções, o que elas fazem é facilitar a nossa vida, porque em vez de eu ter que digitar tudo isso aqui, eu posso simplesmente criar um objeto e atribuir a esse objeto x esses valores num vetor e somar todos eles apenas com uma linha, como está aqui na linha 16. A mesma coisa o produtório. Então, se eu rodar aqui o produtório de x, e se eu pegar e multiplicar aqui, em vez de somar, o que ele vai me dar o mesmo resultado do que se eu simplesmente usar a função prod. Então, fica muito mais fácil de trabalhar usando essas funções aqui nos vetores numéricos. A parte das operações aritméticas, eu vou fazer aqui uns exemplos rápidos. Então, por exemplo, se eu quiser somar um valor a todos os elementos do vetor, por exemplo, eu quero somar 5 em cada um desses elementos aqui. Eu simplesmente faço x mais 5, e o que ele vai fazer, ó, eu tinha 10.4, somei 5, ficou 15.4. Eu tinha 5.6, somei 5, ficou 10.6. E assim sucessivamente, né? E a mesma coisa vai valer para as outras operações. Então, eu posso fazer x vezes 2, vai multiplicar por 2 cada um dos elementos desses vetores. Se eu fizer x ao quadrado, vai elevar ao quadrado cada um dos elementos do vetor e assim sucessivamente. Bom, aí aqui tem mais um exemplo, que a gente vai aplicar a função inversa, né? 1 sobre x, que seria o equivalente à função inversa, e ele vai fazer isso em cada elemento do vetor. Qual é o detalhe aí? O detalhe é que, como a gente está realizando essas operações diretamente no R, elas não vão ser armazenadas. Se eu quiser guardar esse resultado, eu preciso salvar elas dentro de um objeto. Então, é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, eu vou fazer 1 sobre x, eu apliquei a função inversa em x, mas eu não salvei ele em lugar nenhum. Se eu quiser salvar, então, eu vou atribuir a y o valor 1 sobre x. E agora, quando eu clicar em executar, em run, para executar essa linha, o meu y aqui vai deixar de valer 15 e vai passar a valer 1 sobre x, que são esses valores aqui. Se eu não quiser salvar por cima do y, eu tenho que pensar numa outra letra ou em algum outro nome para
para atribuir esse valor aqui. Mas no nosso caso, como a gente não vai usar esse valor, esse y como sendo 15 em nenhum outro momento, eu vou simplesmente executar e salvar por cima. Ó. E aí aqui ficou armazenado. Se eu chamar o y, ele vai nos resultar exatamente o valor de 1 sobre x. Exercício. Então, agora a gente vai criar um vetor para esses dados no R e vai calcular essas quantidades aqui. Então, eu vou tirar aqui da minha tela cheia para copiar esses valores. Vou colar aqui no meu... Vou criar aqui um exercício. Então, agora vamos criar um objeto para salvar esses números. Eu vou chamar esse objeto de exercício. Aqui já até para mostrar para vocês que até agora eu sempre criei objetos só com uma letra, mas esses objetos eles podem ser palavras desde que não sejam separadas por espaço. Então, aqui agora eu vou chamar de exercício o nome desse objeto e vou colar esses números dentro de um vetor. Então, eu tenho que abrir o vetor usando essa função C, eu vou colar os números e eu tenho que separar esses números por vírgula. Então, eu vou colocar vírgula aqui em todos. E vou... organizar aqui um pouquinho melhor o meu script. Aí, então agora, vou criar um objeto exercício, que vai ser um vetor com todos esses elementos. Eu organizei assim, deixando 5 elementos por linha, para ficar mais fácil de organizar. E agora, então, a gente vai executar o primeiro item do exercício, que é... Tá, criar o vetor, já criamos. Agora, vamos calcular o logaritmo, produtório, exponencial, raiz quadrada e fatorial. Então, ó, vou clicar aqui em Run, executei, então agora eu tenho um vetor que se chama exercício e que tem 30 observações, e cada observação é exatamente esses números, exatamente nessa ordem, e vamos então, esse aqui é o item A, vou colocar o comentário, né? Criando vetor. Agora vamos para o item B. Vou calcular o logaritmo. Agora, dentro da função log, eu vou colocar o nome do vetor que eu quero aplicar logaritmo, que seria o vetor exercício. Depois, vou aplicar o produtório. Então, vou usar a mesma função prod, só que aí agora, dentro do prod, eu não vou mais colocar o valor, a letra x. Eu vou colocar o nome do objeto que eu quero aplicar o produtório, que é o vetor exercício. A mesma coisa para exponencial, que eu faço isso com a função exp. Deixa eu copiar aqui a palavra exercício para ficar mais rápido. Então, raiz quadrada é a função s, que é rt. E o fatorial é a função factorial. Então, agora, se eu rodar essas linhas, eu vou aplicar cada uma dessas funções em todos os elementos do vetor exercício. Próxima questão, letra C. Que função você pode utilizar para obter o número de elementos do vetor criado? Então, se a gente for lá no nosso slide, que tem as listas das funções, a gente vai ver que a função length faz exatamente isso. Então, eu vou executar essa função, ó, length. Ó, notem que quando a gente começa a escrever, o R já completa para nós. Então, eu quero essa função length no vetor exercício. E ele vai me dizer, ó, o comprimento do vetor é 30.
E o último item pede, então, para somar todas as idades e dividir pelo número de elementos do vetor criado. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a função sum para somar todas as idades e vai usar a função length para dividir pelo número de elementos do vetor. Então, quando eu executar essa linha, ele vai somar todos os elementos do vetor exercício e dividir pelo número de elementos. Esse valor é 26,63. O que é interessante desse resultado é que essa, depois mais adiante a gente vai ver, ela é a fórmula da média de uma variável quantitativa. Então, se a gente tem esse vetor, que é formado por números, e a gente quer calcular a média desse vetor, o que a gente vai precisar é somar esses valores elemento a elemento e dividir pelo número de elementos, que é exatamente o que a gente fez aqui nessa linha 34. Então, muito obrigada e até a próxima aula.